Bem-vindos, aventureiros da fé, ao cenário fascinante do canal Arqueologia da Fé. Preparem-se para uma jornada única, onde desvendaremos segredos escondidos nas antigas páginas da Bíblia. Hoje, mergulharemos em relatos extraordinários de personagens que desafiaram as barreiras da vida e da morte. Mas antes de começarmos essa incrível expedição espiritual, peço que se juntem a nós nessa busca pelo sagrado. Inscrevam-se no canal e embarquem nessa viagem de descobertas e revelações. Agora, preparem-se para serem cativados por histórias que transcendem o ordinário, onde Elias desafia a própria morte, Enoque caminha em comunhão nos dias mais sombrios, e um vislumbre do futuro nos aguarda. Segurem-se, inscrevam-se no canal Arqueologia da Fé, pois a busca pelo divino está prestes a começar. Em cada palavra, em cada mistério revelado, encontraremos juntos a verdade que ressoa através dos séculos. Aventureiros, a jornada começa agora. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel tinha um dos piores reis, e seu nome era Acabe. Ele foi um dos maiores profetas de Israel, e era um tisbita de Gileade, na região do Transjordão. O livro dos reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis. Apesar de não haver um livro escrito em sua homenagem, seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe havia incorporado a idolatria a um sistema que deveria ser dirigido pela agenda de Deus, porque os israelitas eram o povo dele. Israel estava sofrendo devido a um governo fraco, mas Elias representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões como o estabelecimento político ou a família real. Ele tinha a habilidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa destemida que falava a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino completamente diferente com objetivos muito diferentes. Elias parecia ter alcançado o auge das aventuras da vida, heróico quase além da crença, mas humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Ele estava prestes a evitar a morte. A partida imortal de Elias o coloca na escassa categoria de partidas imortais. Embora nunca nos tenham dito quando ou como Deus fez isso, fica claro pelo contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus também revelou isso aos filhos dos profetas, e a Eliseu, o amigo íntimo do velho profeta e sucessor divinamente escolhido, como veremos em 2 Reis 2, versículos 1 a 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias aos céus num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado num redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como numa rajada, ou num momento ventoso, ou num movimento varredor. Elias seria arrebatado, e naquele instante, ele desapareceria da terra e estaria na presença de Deus. Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também lhe disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena se desdobrando. 2 Reis, 2 versículos de 2 a 6, Bíblia amplificada. E Elias disse a Eliseu: "Por favor, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, eu não o deixarei." E assim eles desceram para Betel. Agora, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram para encontrar Eliseu e lhe disseram: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" Ele disse: "Sim, eu sei disso. Fique quieto a respeito." Elias lhe disse: "Eliseu, por favor, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, eu não o deixarei." E assim, eles chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe disseram: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" E ele respondeu:
Sim, eu sei disso. Fique quieto a respeito. Elias lhe disse: Por favor, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, eu não o deixarei. E assim os dois foram juntos. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu em Betel e Jericó: Você sabe que o Senhor levará embora seu mestre hoje? Eliseu respondeu da mesma maneira nas duas vezes: Sim, eu sei. Agora, por favor, fiquem quietos. Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué 4, Gilgal foi o local do acampamento dos filhos de Israel após atravessar o Jordão em direção a Canaã. Se você se lembra da história bíblica, esse foi o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos, pouco antes de iniciarem a invasão do território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente, Elias foi para o Jordão, que era um lugar de morte, não apenas morte física, mas também morte da vida egoísta. Eliseu disse a Elias quando chegaram ao Jordão, seu destino terreno final: Pela vida do Senhor, eu não o deixarei. Elias havia estado tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Acredito que ele não estava tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava colocando seu amigo próximo, seu futuro sucessor, à prova. Quando os dois homens chegaram ao Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento miraculoso, do 1 Reis 2, versículos 7 a 10, Bíblia Amplificada. 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram de frente para eles para assistir de longe, e os dois ficaram ao lado do Jordão. E Elias pegou seu manto, casaco, enrolou-o e bateu nas águas, e elas se dividiram desta forma e daquela forma, de modo que os dois atravessaram em solo seco. E quando eles atravessaram, Elias disse a Eliseu: Peça o que eu farei por você, antes que eu seja levado de você. E Eliseu disse: Por favor, deixe que uma porção dobrada do seu espírito esteja sobre mim. Ele disse: Você pediu uma coisa difícil. No entanto, se você me vir quando eu for tirado de você, será assim para você, mas se não, não será. Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus milagrosamente separou o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. Então, Elias se virou para seu amigo e perguntou: O que posso fazer por você antes de ir, antes que o Senhor me tire desta terra? 2 Reis 2, versículo 11, Bíblia Amplificada. Enquanto continuavam a andar e conversar, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente e os separou, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Isso é fantástico. Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas dois amigos íntimos caminhando e conversando juntos. Deve ter sido um momento incrível. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceu. E Elias subiu aos céus num redemoinho. Assim, de repente, ele subiu aos céus num redemoinho, instantaneamente. 2 Reis 2, versículos 12 a 15, Bíblia Amplificada. Eliseu viu e gritou: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E ele não viu mais Elias. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em duas em luto. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele e voltou e ficou à beira do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele e bateu nas águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele também bateu nas águas, elas se dividiram desta forma e daquela forma, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam observando de frente para Jericó o viram, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles foram ao encontro dele e se prostraram diante dele em respeito. O contrato de não morte de Elias entrou em vigor repentinamente. Nada de Deus morre. Quando um homem ou uma mulher de Deus morre, tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo perfeito disso. E Deus sempre tem um plano.
Considere isso. Ele teve seus homens e mulheres em todas as eras, para continuar sua obra ao longo das eras. Deus nunca ficou frustrado, se perguntando o que seus filhos fariam agora que ele se foi, agora que ele não está mais com eles. Nosso Deus Criador é todo, poderoso, e ele nunca fica sem recursos. Eliseu ficou chocado e surpreso por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, lembrando as palavras de Elias. Ele atravessou o Jordão novamente, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético. A partir desse ponto, o plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Número 2. Enoque. A primeira menção de Enoque está em Gênesis capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque. Gênesis 5, versículo 21, Bíblia Amplificada. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Metusalém. E pelo que sabemos na Bíblia, seu filho Metusalém foi o homem mais velho registrado nas Escrituras. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era o tataravô de Noé. Judas 14, Bíblia Amplificada. Foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração a partir de Adão, profetizou quando disse: Veja, o Senhor veio com miríades de seus santos. Judas diz que Enoque advertiu sobre o juízo vindouro do Senhor. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé, e falava do juízo vindouro em uma era em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento, e dos filhos que também tiveram. Enoque é como um sopro de ar fresco. Enoque foi introduzido como os outros, mas seu testemunho é chamativo. Sua descrição é curta, mas densa e pesada, o que significa que algo sobre sua caminhada pura com Deus o traduziu. Sua vida forneceu um modelo para muitas pessoas ao longo de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para uma audiência de um só. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão e companheirismo íntimo com Deus, sabendo que, à medida que fazemos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5, versículos 18 a 24, Bíblia Amplificada. Quando Jered tinha 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jered viveu 800 anos após o nascimento de Enoque e teve outros filhos e filhas. Assim, Jered viveu 962 anos e ele morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Metusalém. Enoque andava em comunhão habitual com Deus 300 anos após o nascimento de Metusalém e teve outros filhos e filhas. Portanto, todos os dias de Enoque foram 365 anos. E, em reverente temor e obediência, Enoque andava com Deus e não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus o levou simplesmente. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala sobre os homens dos quais este mundo não era digno, se Hebreus 11, versículos 5 a 6, Bíblia Amplificada. Pela fé, ele agradou a Deus. Enoque foi arrebatado e levado para o céu, de modo que ele não visse a morte, e ele não foi encontrado porque Deus o havia levado. Pois, mesmo antes de ser levado para o céu, ele recebeu o testemunho ainda registrado de que havia andado com Deus e o agradava. Mas sem fé, é impossível andar com Deus e agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve necessariamente acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. É um grande conforto saber que Deus sempre se preparará suficientemente e abundantemente para os seus e cuidará eternamente de nós até florescermos de todas as maneiras miraculosas. 2 Crônicas 16, versículo 9, Bíblia Amplificada. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para que Ele possa apoiar aqueles cujo coração é completamente dele. Você agiu tola nesta questão, portanto, daqui em diante, você terá guerras. Assim, enquanto o Pai derrama sua bondade sobre nós para nos ver crescer, o que Ele realmente quer de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. Mas um tempo está chegando e já está aqui quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, do coração e do eu interior, e na verdade, pois o Pai busca tais pessoas para serem seus adoradores.
Deus é Espírito, a fonte da vida, ainda invisível para a humanidade, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. João 4, versículos 23 a 24. Deus está sempre procurando sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. Esses são os vasos através dos quais Ele pode realmente usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e do restante de seus descendentes, ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes passe fisicamente, o exemplo de Enoque dá esperança aos crentes de que eles finalmente triunfarão sobre a morte. Número 3. Cristãos nos últimos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Esta é uma que ainda está por acontecer, conforme está escrito. Embora muitos de nós, se não todos, como não sabemos o momento preciso em que Jesus voltará, experimentaremos as dores da morte, os cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. Também é importante notar que em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, tanto os cristãos que já morreram quanto aqueles que ainda estão vivos participarão deste evento juntos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, Bíblia Amplificada. Ora, não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos e irmãs, sobre aqueles que estão dormindo na morte, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança além desta vida presente. Pois, se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato ele fez, assim também Deus, da mesma maneira, trará com ele aqueles crentes que adormeceram na morte no corpo físico. Pois dizemos isso a vocês pela própria palavra do Senhor que nós, que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos em sua presença aqueles crentes que adormeceram na morte no corpo físico. Pois o Senhor mesmo descerá dos céus com um grito de comando, com sua voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que estamos vivos e permanecemos na terra, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se e encorajem uns aos outros com estas palavras sobre nossa reunião com os crentes que morreram. Portanto, em ambos os casos, experimentaremos o arrebatamento naquele momento, assim como Enoque. Os cristãos serão arrebatados aos céus. Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura uma geração inteira de crentes que não provará a morte,